programa Vida e Espírito, com Rogério Temporim. Saudações, Rogério Temporim, programa Vida e Espírito, sempre pela TV São Tomé das Letras, canal 22 UHF, sextas-feiras às 22 horas, ou pelo site www.tvsãotomedasletras.com. Sempre um agradecimento para a Karen, né, Parada, e para o Joel, que possibilitam eu fazer esse programa aqui na TV São Tomé das Letras. Bem, hoje eu vou ser rápido porque eu tenho muita coisa para mostrar que eu gravei externa, na rua, na verdade, lá no meio do mato, num lugar bem retirado, né, abandonado, onde eu tive as abduções na minha infância. Nesse caso não foram abduções, nós vimos naves muito próximas, e eu não vou me estender muito a explicar aqui, eu vou direto à fonte disso. Bem, mês que vem estarei lançando um livro, é esse livro que está aparecendo aí para vocês. A capinha é 9 horas com os Greys, minhas experiências físicas e extradimensionais com seres de outros planetas. E nesse livro eu vou relatar vários casos meus de avistamento, de contato e de abdução, quando eu tive o contato o ano passado fisicamente com estes seres dentro da minha casa. Muito bem, o que eu vou fazer hoje? Eu fui visitar antes de ontem, os dois locais onde na minha infância eu tive essa experiência com naves extraterrestres, e eu vou mostrar, mas antes de mostrar eu vou contar um trechinho de cada caso para vocês que estão nesse livro, para dar uma prenunciada e vocês entenderem quando vocês virem as filmagens que eu fiz. Muito bem, então eu vou ser direto aqui, eu vou ler um trecho do livro para fazer sentido para vocês, né? Vou ler bem rapidinho e aí eu vou ler o caso 1. Esse caso aconteceu quando eu tinha mais ou menos 4 a 5 anos. Nós estávamos nesse sítio que eu vou mostrar, dentro de uma sala. Essa sala não tinha luz elétrica lá, então era querosene, então a gente estava num ambiente de pouca iluminação dentro de casa, e fora de casa nem não havia nada, e havia uma janela que dava para um local aberto que tinha um morro que subia, e havia uns eucaliptos, e aí foi, né, nesse lugar aí estávamos muitas pessoas, acho que umas 12, 13 dentro de casa. Bem, eu vou ao livro então, ó. Aí falando da janela. E foi por ali que tudo começou. Devo pontuar aqui a minha primeira cisão da recordação. Nesse exato ponto, a ordem dos acontecimentos sofre algum torque que eu não saberia explicar. A ordem deles, eu tinha 5 anos. Mas descreverei os quadros. A partir do momento daquela noite, de um momento, recordo-me que há 2 ou 3 pessoas olhando pela janela, comentando sobre verem algo lá fora. Vou pular. No quadro seguinte, alguém tenta abrir a porta da sala, mas ela está emperrada. Muitas pessoas estão na sala agora, umas 7 ou 8, não sei ao certo. As tentativas de destravar aquela porta são insistentes, mas parecem não obter resultado. Aí alguém fala: venham logo, ele vai embora. Creio que alguém já havia saído e nos chamava. Assim, no ímpeto, todos decidem sair pela única porta que sobrou, pela cozinha. Todos se acotovelam no corredor comprido e semi-iluminado. Recordo da correria dos adultos, mas nós, crianças, passamos facilmente por baixo dos braços deles, né? Corríamos e escapávamos com toda a força de uma curiosidade insolente e devoradora, mas controladas por vozes de mães que falavam para a gente tomar cuidado. A cozinha era pequena, lá havia uma mesa, cadeiras e um fogão a lenha. Após essa última contenção, todos ganhavam o quintal dos fundos, e o final da tarefa era contornar a grande casa para dar de frente para o morro. Quando a gente chega lá, um dos adultos estava lá e gesticulava em tom assombroso. Outros se aproximavam e olhavam a ele.
olhavam o que ele estava olhando, né? A visão se dava por entre duas árvores, mas eu fui seguro pelo ombro para não chegar, né? Tudo isso eu lembro. Eu perguntava à minha mãe o que é, mas não obtinha resposta. Todos andavam para lá e para cá um pouquinho, né? As crianças, algumas crianças chegavam perto, outras não. Aí eu lembro dessas frases que são claras para mim. É colorido, gente, quantas luzes. A minha avó falou, meu Deus, minha avó colocava a mão na boca, eu lembro dela com a mão aqui assim, né? E uma frase também, parece que vai descer. Não lembro essa frase, mais ou menos isso. Neste momento, aí vem a sequência bem clara das imagens. Eu imploro para ver, eu quero ver. Aí alguém, que é o meu pai, pelo que me lembro, me pega no colo, anda um pouco para frente e me mostra, me coloca no campo de visão. Olha lá! E aí, a ansiedade tem seu remédio. Eu vejo claramente no céu. O que eu vejo claramente no céu? Claro, né? Na memória, né? Naquele momento eu tive o espetáculo. Era um objeto oval enorme a uns 300 metros de nós, pairando sobre a copa dos eucaliptos. Vai aparecer esses eucaliptos aí. Teria o tamanho de um micro-ônibus ou até mais. E o que marcaria profundamente a minha construção interna acerca de qualquer objeto que viesse do desconhecido é o quê? Que ele tinha um anel de luzes coloridas, que eu lembro claramente, azul, vermelho, amarelo e verde, que giravam em torno de um centro. Um espetáculo que fatalmente deixou toda a plateia em profunda e mítica contemplação. Sou colocado no solo e aí eu lembro da última frase. Desceu na estrada. Frase bem clara, a frase mais clara que eu lembro disso, né? Não lembro quanto tempo a gente ficou olhando para o objeto, mas era um objeto circular, não fazia barulho, ficou girando aquelas luzes, enfim, né? Num lugar não tinha energia elétrica, não tinha, né, luz a querosene, então era claro naquela luz daquele jeito, né? Neste ponto tudo se congela. Por última lembrança, tenho aqui as figuras das pessoas paradas olhando para aquela direção, estáticas como no fim de uma animação a qual minha memória já não é capaz de mover adiante. Muito bem, vamos ao local agora, ver como que foi isso daí. E então 35 anos depois eu estou nesse local aí, vamos lá. Olá pessoal, é o Rogério Temporim aqui e hoje eu estou no interior de São Paulo, em Piedade, uma cidade aqui no interior de São Paulo, perto, 110 quilômetros da capital, uma cidade interiorana. Estou aqui no mercado municipal e o que eu vim fazer aqui? Eu vim para fazer uma visita de campo aos dois locais em que eu avistei naves aqui nessa cidade, num sítio que a gente morava. Então eu quero fazer uma visita a esses locais, uma análise para ver como que foram esses avistamentos. Em ambos as naves se apresentaram mesmo, um foi na infância, na primeira infância, né, e o outro quando eu já estava na adolescência. Enfim, são dois casos que me marcaram muito, que as naves chegaram bem perto, estavam pessoas presentes, e esses casos vão ser relatados no livro que eu vou estar lançando dia 25 de janeiro agora de 2016, lá em Minas Gerais. Então convido vocês para essa aventura aí, que a gente vai adentrar o mato para chegar até esses locais. Aí vamos ver como que a gente vai conseguir fazer isso. Beleza. Então aqui eu estou filmando o lugar onde no livro eu relato as minhas abduções. Eu tive o primeiro avistamento ufológico. Aqueles eucaliptos que estão ali
É mais ou menos não, exatamente onde aquela nave estava. Eu estou mais ou menos a uns 300 metros de lá, né? Tem um caminho aqui. A casa era ali, de onde a gente saiu. E aí a gente ficou mais ou menos onde eu estou aqui. Então um cálculo de uns 300 metros até o lugar onde a nave ficou. Pois bem, vamos ao segundo caso. Esse caso aconteceu mais ou menos uns 7, 8 anos após esse primeiro. E eu já vou ler também do livro a partir de um ponto. Já não estou lendo os casos inteiros, né? Só os finais. Nós fomos pescar, ali naquele mesmo região do sítio, nós fomos pescar numa outra propriedade. Então a gente foi num entancado que tinha que andar, sei lá, 1 quilômetro dali, uma estrada para chegar lá. E aí a gente entrou pela estrada nesse entancado, que é um entancado, um tanque onde se entanca água para criar peixe. E a margem era pequena, assim, coisas de... Agora que eu visitei lá, eu relembrei, assim, uns 15, 20 metros de uma margem a outra. E tinha algumas árvores, né, em volta do entancado, a gente estava ali. E foi ali que a gente presenciou isso que eu vou contar agora para vocês. Vamos lá. Algum de nós, né, observou uma estrela se movimentar no horizonte. Então alguém viu ali, tem uma estrela, tal. Todos ficaram olhando, né? Lembro de 2 crianças, nós estávamos em 5 pessoas, né? 2 crianças mais novas que eu e 2 adultos. As crianças tentavam olhar na ponta dos pés, e aí alguém falou, um dos adultos, é um cometa. E parecia ser um cometa, né? Depois... Aí alguém falou, veja, tem outro vindo ao contrário, né? Essa lembrança é bem clara, esse caso eu já era adolescente, né? Então hoje, refletindo de forma mais racional, arriscaria dizer que era a mesma coisa anterior que manobrou e voltou, e vocês vão ver por que isso. Mas no momento ficamos com aquela conclusão de que o céu estava tomado de cometas. Ele fez um trajeto parecido com o outro, né? E desapareceu de novo ali na copa das árvores, mas longe, né? Lá na abóbada. Haveria mais a sensação... Uma sensação especial tomou conta, então a gente ficou procurando para ver outros cometas. E não tardou, apareceu uma outra luz, porém um pouco maior. Ainda parecia estar na perspectiva das estrelas, mas já deixava dúvida, né? Já parecia alguma coisa que estava mais dentro da atmosfera. Tenho na mente que alguém disse que podia ser um helicóptero. Bem, um helicóptero já, se pensar, numa época dessa, um helicóptero... estaria fazendo, não é uma época tão antiga, década de 80, né? Mas, assim, quase de madrugada, um helicóptero a 15 quilômetros de uma cidade pequena, né? Bem, enfim, num instante, outra luz brotou ao lado daquela. Agora eram 2 luzes robustas fazendo um movimento meio retilíneo, meio circular. Mais alguns minutos, outra apareceu. E aí começa, né? Depois outra, e num momento eram 5 luzes, né, no momento, formando uma espécie de esquadrilha. Então, se já havia motivo para preocupação, tudo pode piorar. De repente, uma das crianças brada, olha lá atrás, tem mais 2. E aí, na nossa traseira, tinham mais 2. Esses objetos já pareciam alguma coisa ali como aviões, mas movimentos circulares, já estavam em volta da gente, alguma coisa de 1000 metros, não sei. Bem, eu lembro da gente recolhendo as varas, né, os adultos começaram a recolher e aí alguém falou pra mim assim, deixa a sua aí, a gente busca amanhã. Tem uma outra visão que é a lembrança das crianças correndo morro acima, né, em direção à sua casa. Eu tô lendo mais ou menos aqui, né? Bem, as crianças fugiram, né? Naquele momento. Já estava tenso, mas a gente não tinha visto nada ainda conclusivo. Então aí vem o que nomeio, vou ler, temos o que nomeio de grande acontecimento existencial vivido até meus curtos anos. Nada foi mais marcante que isto, nem determinou a direção de minha vida como tal. E eu falo a verdade, né? Tanto que eu fui fazer faculdade de filosofia por conta do conflito que existiu entre a religião, que até ali eu tinha sido educado, com a visão daquele objeto que não tinha explicação, né?
Vocês vão ver. Quando iríamos pegar a pequena trilha que nos deixaria na estrada, acho que eles, né, viram que a gente ia embora, né? Por trás da copa das árvores emerge finalmente o inesperado. O inesperado ou o esperado, né? Um grande globo de luz do tamanho de um carro mediano, diáfano, mas inteiramente luminoso, a uns 30 metros do chão e 150 metros de nós. Ontem, observando, eu vi que era menos, não era 150 metros, porque é pequeno aquele lago, né? Mas mais ou menos isso. Então, é um globo de luz visível, né, na sua forma ali. Contornava a copa das árvores como que se mostrando a nós. Ali permanecemos por uns 30 a 40 segundos paralisados. Então, a gente viu um objeto sem explicação, né? Um globo de luz voando ali, né? Não tinha hélice, não fazia barulho nem nada, quer dizer, é um globo, né, de luz no meio do mato, né, de madrugada, um aparelho tecnológico, né, enfim. Após a catalepsia momentânea, houve um baque de consciência e imediatamente todos se abaixaram e o medo tomou conta. A gente saiu da trilha e, terminando, ficou uma discussão se a gente ia embora por ali, se o negócio ia pegar a gente. Ficou um pânico ali entre as 3 pessoas que sobraram. O quadro final é a subida rápida da estrada, eu e a outra pessoa, né, que eu estou emitindo o nome aqui, só tem no livro, num medo mudo, passos apressados, sem olharmos para trás. Na verdade, no livro eu não falo nome algum, né? Eu uso, substituo nomes, mas este foi o caso, né? Então, assim, a gente viu um objeto muito perto. Isso daí mudou minha cabeça, me levou para a ufologia, fez questionar a religião, até Deus, né? Eu fui para a filosofia, enfim. Bem, vamos ver esse lugar aí? Vamos lá. Pois bem, espero que vocês tenham gostado aí dessa visita rápida, desses locais. Eu tentei indicar e fazer as indicações que eu pude fazer para mostrar para vocês mais ou menos como que foi, né, o evento. Nada substitui a memória, né, o que eu lembro, o que eu tenho retido. Esses 2 eventos foram eventos coletivos, não foi sozinho, e ficaram aí na família, a gente comentando durante muitos anos. E achei interessante, né? Para mim foi uma visita, uma catarse muito forte, sentimental. Eu vi a casa que praticamente eu nasci ali caindo, né? Destruída. Mas foi libertador, né? E eu queria compartilhar isso com vocês. Espero que tenham gostado. Sou Rogério Temporim. Estou aí para tirar dúvidas, questões, né? Para aqueles que quiserem deixar. E espero vocês no próximo programa, sempre aqui, sextas-feiras às 22 horas. Desejo uma ótima semana para vocês e fique com Deus.